semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um. Eu quero convidar você agora a meditar na palavra comigo. O tema que Deus nos deu é tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Encontra-se 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 1. Conseguiu? Vocês podem nos dar atenção agora, ou você nos acompanha no projetor, ou com a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: depois disso, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com ele alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazer guerra. Vieram alguns homens, deram notícias a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governa sobre todos os reinos e nações? E na tua mão há poder, força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas
dos filhos do Coatita, dos filhos dos Coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestido de trajes santos, ao saírem diante do exército, dizendo: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon e de Moabe, do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram e destruíram-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, e eu quero que você feche os seus olhos, e nós vamos pedir para que Deus hoje fale aos nossos corações. Eu não sei o que você precisa ouvir, somente Deus sabe. E se você nesse momento buscar a Deus de coração, Deus vai falar com você. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos hoje e aqui nos colocamos na sua presença, acreditando que o Senhor está nesse lugar, não por causa dessas paredes, mas por causa da sua igreja. O Senhor nos prometeu, dizendo que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, o Senhor se faria presente. Nós queremos agora a sua presença. O nosso coração, Senhor, é como terra fértil, e agora ministramos sobre ele, pedindo que a tua palavra venha como semente e venha germinar em nossa vida essa boa semente. Faça com que venha dar fruto e que possamos glorificar o teu nome e te bendizer, Senhor, por estarmos contigo. Que tudo que não procede de ti, toda a influência das trevas que bloqueia, que atrapalha, que oprime, que entristece nosso coração, nós ordenamos que seja retirado agora. E que a tua palavra venha, Senhor, nos trazer resposta, conforto e direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você prestasse atenção, ficasse ligado com o Senhor, para que Deus fale com você. Marcelo aqui na frente só é um canal. Não é minha sabedoria, nem o meu conhecimento, nem o meu intelecto, nada dessas coisas podem trazer a você algo da parte de Deus, mas sim os próprios Senhor. E se você tiver percebido, eu creio que Deus vai falar ao seu coração e vai te dar resposta do que você precisa ouvir, do que você precisa levar para a sua casa. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que as Escrituras, ela é cheia de histórias. Histórias de guerra, celebrações, histórias de casamento. Enfim, Deus, ao inspirar os escritores, eles foram movidos, creio eu, pelo Espírito Santo, a registrar muitas histórias. E essas histórias eu acredito que foi registrada porque um dia nós teríamos acesso a essas informações. E essas histórias, elas serviriam para as nossas vidas, porque muitas dessas histórias, elas são muito parecidas com que as coisas, com as situações que vivemos às vezes no dia a dia. E através do acontecimento de homens no passado, nós podemos nos espelhar e encontrar também resposta e direção para alguma das situações que nós enfrentamos na vida. E uma das histórias foi essa que eu li, que eu quero compartilhar com você, porque eu acredito que
essa história vai servir para alguns aqui, que talvez alguns estejam vivendo ela. E acredito que Deus quer hoje mostrar para você o caminho que você precisa trilhar para o momento que você está passando. Josafá, que é o personagem no qual eu fiz a leitura principal, ele era um rei. E assim que ele assumiu o seu reinado, ele tinha a consciência que a única forma de ser um homem bem-sucedido, de ter um reino bem-sucedido, seria se ele fosse comprometido totalmente com Deus. Nos capítulos anteriores que eu li, registra que ele, na sua administração, teve a preocupação de tomar uma série de providências para que no seu governo e no seu reinado não existisse nada que desagradasse a Deus. A palavra diz que ele mandou remover de toda a terra os ídolos, porque ele cria no que dizia as Escrituras, nos mandamentos que diz que o povo de Deus deveria somente prestar adoração ao Senhor, a mais ninguém. E ele manda remover os ídolos da terra de Judá. Juntamente com isso, ele chama aqueles que eram entendidos da lei e diz: ensina esse povo a lei de Deus, para que não haja em nós nenhuma transgressão. E aí ele começa a fazer uma grande reforma, porque dentro dele tinha plena convicção que se ele fizesse a coisa certa, se ele praticasse os mandamentos de Deus, se o seu povo servisse ao Senhor, eles seriam prósperos, seriam abençoados. E a história registra que Josafá fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus e prosperou por isso. Mas acontece um fato que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Mesmo ele removendo tudo que estava errado no seu reino, ensinando aos seus seguidores, ao seu povo a lei, era um homem extremamente preocupado com a justiça. Ele não queria que houvesse nenhum tipo de injustiça. O temor estava em Josafá, o receio de fazer algo errado e Deus assim o cobrasse. E durante todo esse processo acontece um episódio que acredito eu que Josafá não esperava. Um belo dia, no momento em que as coisas estavam fluindo com a bênção de Deus, alguém lhe traz uma notícia. E a notícia é: agora estão vindo os moabitas e os amonitas e eles vêm fazer guerra. Segundo as Escrituras, era uma multidão incontável. Era um grande exército, extremamente numeroso. Talvez se nós estivéssemos lá, nós teríamos o seguinte pensamento, e não duvido que isso deve ter vindo ao coração de Josafá. Por que nós estamos passando por isso? Se você estivesse lá, você faria essa pergunta: poxa Deus, estão fazendo tudo certo. Estou te servindo, comprometido na igreja, observando a palavra de Deus, abandonei as coisas erradas que eu fazia. Se estivéssemos lá, faríamos essa pergunta. Eu até acredito que talvez muitos que estão aqui, em algum momento de tribulação, já fez essa pergunta.
Você já passou por uma crise dentro de casa que você entra para o quarto e diz assim: meu Deus, eu estou te servindo porque eu estou passando por isso? Já passou por uma crise financeira que você chega para Deus e diz: Deus, o que é que está acontecendo? Já entrou em crise no casamento e você diz assim: Deus, quanto mais eu oro, pior fica. Então posso dizer com toda a propriedade que eu tenho certeza que muitos que estão conosco hoje já devem ter em algum momento se questionado: Deus, por quê? Nós aprendemos que quando mais nos comprometemos em obedecer ao Senhor, mais rápido a nossa bênção chega. Então seria normal se nós tivéssemos esse tipo de pensamento. E não duvido muito que também Josafá também pensou assim. Só que tem uma coisa também que me chama muita atenção. Josafá, ele poderia ter tido uma postura que muitos de nós já tivemos. Ele poderia ter questionado Deus. Poxa, eu estou te servindo, olha o que eu estou passando. Ele poderia ter abandonado Deus, como muitos fazem. Fulano, você saiu da igreja, o que aconteceu? Ah, eu passei um momento difícil, não aguentei, me afastei. Poderia ter se revoltado contra Deus, como às vezes você se depara com pessoas assim: estou servindo a Jesus, mas olha a minha vida. Como Deus fosse culpado das coisas. Mas o que me admira foi que diante de uma situação tão difícil, ele não questionou, não abandonou o Senhor, não murmurou, mas ele tomou uma atitude que todos nós temos que tomar, que é buscar incessantemente a Deus. Ao ter conhecimento da guerra, ele poderia ter logo mandado convocar o exército. Vamos nos preparar e vamos para a guerra. Mas não foi isso que ele fez. Ainda que nós muitas vezes fazemos assim. Se alguém se levanta contra você, você vai logo tentar rapidamente se meter, resolver na sua força. Fulano está falando de mim, eu vou lá agora acertar as contas com ela. Já fez isso alguma vez? Já pegou o telefone e disse assim: agora eu vou acertar os ponteiros com fulano. Quantas vezes nós, quando somos atacados, queremos logo guerrear? Mas Josafá sabe o que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. A palavra diz que ele convocou o povo, convocou todas as cidades e disse: vamos. Só tem um jeito, é buscando. Só tem um jeito, é se achegando. Irmãos, o que ele fez, são poucos que fazem. Porque quando você está na guerra, e eu já vi muitas pessoas assim, em vez de elas se aproximarem de Deus, se afastam. Você está orando fervorosamente, aconteceu uma situação, você para de orar. Você está envolvido ali em todas as atividades. Se levantou alguém na sua casa te questionando porque agora você está servindo ao Senhor, você recua e para de servir. Só que Josafá, ele sabia o seguinte: recuar jamais. Se eu creio em Deus, é nele que eu vou vencer essa guerra. Não questionou a Deus porque os inimigos vieram. Não se levantou contra Deus por causa disso. Mas sabe o que ele fez? Agora que eu vou buscar mais. E o mais interessante é que estavam todos reunidos. Eu posso imaginar aquela multidão de gente de todas as cidades.
Ele se colocando de pé, juntamente com alguns líderes ali, dizendo: olha, vem um grande exército, vamos jejuar e vamos orar. E começaram. Ali a buscar o Senhor. Josafá, naquele momento, ele começa a conversar com Deus. Nas suas orações, percebe-se que ele queria entender o que estava acontecendo, porque ele diz: Deus, eu tive a oportunidade, o teu povo teve a oportunidade de destruir os nossos inimigos, e o Senhor mandou nos desviar dele. Quando nós nos desviamos, olha agora o que eles nos fazem, olha a paga que eles nos dão. Tratamos eles bem, e agora eles estão nos pagando um mal. E aí Josafá diz assim: Senhor, os nossos olhos estão fitos em Ti. Irmãos, que coisa profunda. Imagine se todos nós fôssemos assim. Você está em guerra em casa com a família. Às vezes você está em guerra em casa no trabalho. Você está em guerra às vezes no casamento. Está em guerra às vezes com o filho. Às vezes até mesmo com irmãos. Só que em vez de olharmos com olhos carnais e olharmos para as circunstâncias, muitas vezes com revolta, com ira, com raiva, se fizéssemos como Josafá e disséssemos: os nossos olhos estão postos em Ti. Quando Deus percebeu que a postura de Josafá, juntamente quando o povo foi: nós confiamos no Senhor, nós viemos buscar o Senhor, aconteceu algo sobrenatural. Diz a palavra de Deus que veio o Espírito de Deus no meio da congregação. Irmãos, o que Josafá estava buscando é o que nós estamos buscando hoje. O Senhor nos deu um tema: é tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Existem muitos motivos que devem nos levar a buscarmos, a sermos cheios, a clamarmos para que o Espírito Santo venha. Mas eu vou te apresentar um motivo muito forte. Quando eles estavam ali orando, eles estavam clamando, eles estavam pedindo, incessantemente falando com o Senhor, o que aconteceu? O Espírito Santo veio. E quando veio no meio da congregação, tomou alguém. E esse alguém começou a falar como boca do Espírito Santo de Deus e começou a dizer: escuta, Josafá e todo o povo de Judá. Essa guerra vocês não terão que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Amados, quando o Espírito veio no meio da congregação, desapareceu o medo, a insegurança, a dúvida, a preocupação. Quando nós enfrentamos as nossas guerras e não buscamos ao Senhor, sabe o que acontece? Nós seremos derrotados, porque existe uma batalha das trevas contra a luz. E você diz assim: mas eu estou fazendo tudo certo. Eu sei, você está fazendo tudo certo, mas existe uma coisa que você precisa entender. Além de você ser obediente aos mandamentos de Deus, na guerra você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a combinação entre o que você vive
por obedecer ao Senhor, e o poder de Deus na sua vida vai fazer com que qualquer guerra, seja onde ela for, você consiga vencê-la. Servir a Deus não vai evitar você de acordar numa guerra, mas vai fazer com que você, em todas elas, seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que quando eles receberam aquela palavra, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, os levitas se posicionaram, pegaram seus instrumentos, reuniram-se com os soldados e eles tomaram posse da palavra. E sabe qual foi a palavra? Nessa peleja, vocês não terão que pelejar, porque o Senhor pelejará por vocês. Pegaram posse dessa palavra e foram em direção ao adversário. E quando o inimigo vinha na direção, possivelmente devem ter tomado um grande susto, porque eles iam imaginar que iam ver ali o povo de Judá com lanças, com escudos, com espadas. Mas quando eles olham, devem ter pensado assim: esse povo é louco. Lá vem um povo de Deus tocando trombeta, cantando louvores, adorando a Deus. Eu posso imaginar as pessoas pulando, celebrando. E por que estavam fazendo isso? Porque estavam cheios de Deus. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque receberam do Espírito Santo a palavra: vocês não vão precisar guerrear, o Senhor guerreará por vós. Irmão, sabe qual é a necessidade da igreja entender que ela precisa buscar incessantemente ser cheia de Deus? É porque a gente está guerreando, enquanto Deus deveria guerrear por nós. E por que nós estamos guerreando? Surge-se um problema, você se desespera e tenta resolver. Se você entendesse que a guerra não é sua, antes de você ir resolver, você ia buscar. Você ia orar e clamar a Deus. Problema no trabalho, crise dentro de casa, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Espírito Santo de Deus, porque se Deus me encher, eu não vou guerrear, o Senhor vai guerrear por mim. Mas o nosso problema é que a gente vai lá e tenta dar do nosso jeito. A gente enfrenta, bate de frente, discute, briga, cria contenda. E aí quando você perde a guerra, você sai questionando: Deus, por que o Senhor não foi comigo? E eu vou te dizer por que Deus não foi com você. Porque você não convidou Ele para ir com você. A igreja precisa entender que diante das nossas adversidades, você tem que convidar a Deus. O segredo da vitória é convidar a Deus. É você chegar para o Senhor e dizer: eu vim orar, eu vim buscar, porque tem guerra, tem inimigo se levantando, o diabo está se levantando na minha casa, o diabo está se levantando na minha família, o diabo está se levantando na minha vida financeira, mas Deus, eu não quero guerrear, eu quero que o Senhor vá à minha frente e peleja por mim. Se nós mudarmos a nossa postura, se nós entendermos que não é na nossa força, não é na nossa carne, nós vamos parar de sermos precipitados e agirmos naturalmente e vamos começar a buscar intensamente a Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos revestir de total autoridade. E sabe o que vai acontecer? Você pode de repente ter saído da sua casa na maior guerra. Você talvez saiu da sua casa com aquela crise, problema dentro de casa, alguém falando demais, crise com o marido, crise com o filho, que toda sorte de crise. Mas quando você está cheio de Deus, sabe o que você faz? Você chega nessa reunião aqui, e em vez de você chegar abatido, cabisbaixo, derrotado, você chega aqui louvando, celebrando, adorando, pulando, aplaudindo, glorificando. E aí o teu inimigo, quando ele olha, ele não vai entender nada.
E nem precisa entender, porque você entende que se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? É hora de nós nos levantarmos na força do Senhor. E seja qual for as adversidades, convidarmos ao Senhor para ir conosco. É o momento de nós nos revestirmos de Deus. Por que perdemos? Porque muitas vezes estamos vazios. Porque muitas vezes não buscamos a Deus na hora da dificuldade. Porque não temos vida intensa de oração. Porque não dependemos do Espírito Santo. E eu vou dizer para você, você vai continuar perdendo. Você vai continuar em crise, você vai continuar sofrendo e não questione Deus. Porque Deus não tem responsabilidade nenhuma. Porque se você tiver discernimento, você vai parar de guerrear na carne. Você vai parar de bater de frente. Você vai parar de responder. Você vai parar de discutir. Você vai parar de brigar. E você vai buscar a Deus. Porque Deus vai guerrear por você. E hoje eu quero desafiar vocês a serem como Josafá. A nos levantarmos diante de Deus e corrermos para a sua presença e dizer: Deus, o Espírito Santo que desceu naquele dia e tomou o profeta e começou a profetizar e a dizer: nessa guerra, nessa peleja não tereis que pelejar. Eu quero que esse Espírito venha sobre mim e fale comigo e me mostre que eu vou vencer. É hora de nós sermos cheios de Deus. É momento de nós fazermos como aqueles homens levitas foram. As armas não estavam na frente. Chega de ficarmos armados. Chega de estarmos prontos a ferir alguém, a machucar alguém, a atacar alguém porque estamos mal. As pessoas precisam ver na igreja que nada nos abala. Você está servindo a Deus? Surgiu-se uma guerra, glória a Deus. É mais uma vitória que vem pela frente. Está passando no vale, Deus disse: se nós passarmos pelo vale, Ele vai passar conosco. Mas só teremos capacidade de agirmos assim. Você só vai conseguir chegar aqui e celebrar com alegria, mesmo diante da guerra, se você estiver cheio do Espírito Santo. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Você vai dormir e acordar. Durante a semana você vai andar e vai pensar: é tempo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E enquanto você não receber a palavra de Deus de vitória, você continua buscando. Porque quando Deus te encher, Ele vai dizer agora: pronto. Agora você não tem mais controle sobre a sua vida. Você não precisa mais guerrear, porque a sua carne não te domina mais. O Senhor pelejará por vós. Eu quero convidar os irmãos hoje a buscarem a Deus, a se encherem de Deus, a experimentarem o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que nessas semanas o Senhor nos deu essa palavra porque Ele tem visto as nossas guerras e Ele quer nos dar a sua vitória. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.